Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Liberte da Dependência Emocional nos Relacionamentos Afetivos. Hoje vamos falar aqui sobre o desenvolvimento da dependência emocional, nessa relação entre pais e filhos. Vamos também aqui abordar aqui quais são as causas, a origem da dependência emocional nessa relação entre eles. E também vamos falar aqui como fazer para destravar dessa dependência emocional, nessa relação entre pais e filhos e pais. Eu sou o Bruno Diniz, analista corporal e terapeuta sistêmico. E no episódio de hoje vamos falar aqui, você sabe o motivo da dependência emocional entre pais e filhos? O natural da vida, são os filhos irem para o mundo, já que na fase adulta, eles precisam estar preparados para eles enfrentarem os desafios da vida, Porém, muitos pais acabam desenvolvendo dependência emocional nos filhos, sendo super protetores, tendo uma dinâmica de salvador em relação aos filhos ali, Essa dependência emocional ela pode começar na infância. Se os pais não mudarem os seus medos, seus comportamentos em relação a esse relacionamento com o filho ali, isso pode prejudicar os filhos na vida em várias áreas, Na área de carreira, profissional, financeira, amorosa e assim por diante. Alguns sinais dessa dependência emocional entre as crianças e os pais acontece ali. As crianças elas costumam grudar muito nos pais, Então elas não querem, elas querem estar presentes juntas ali, o pai, os pais, na verdade, a mãe também, aonde eles forem, Então você pode ver algumas dinâmicas assim de filhos que não querem dormir no quarto deles, na cama deles, eles querem dormir só na cama dos pais ou no quarto dos pais. Eles têm uma dificuldade, quando eles vão para a aula, eles têm uma resistência muito grande ali, Então sente a falta dos pais, acaba ali eles chorando muito, sentindo a falta dos pais. Então, esses filhos, eles têm dificuldade, por exemplo, se tiver que precisar por algum motivo esses pais deixarem um filho na casa de um parente ali para dormir, o que for, e vai ter essa dificuldade também. Então, já vai apresentando já nesses comportamentos aí, nessa relação, essa dependência emocional entre eles. Quando essas crianças se tornam adultas, esses sinais de dependência continuam lá, são semelhantes ali. Porém, os problemas são maiores, Por exemplo, um adulto ele vai ter uma dificuldade ali de criar um vínculo forte com uma namorada, com um namorado, Criar uma intimidade ali, porque por essa fidelidade aos pais, à família de origem, E eles vão realmente ali ter essa dificuldade ali de construir esse vínculo forte ali para formar uma família. O que vai passar na cabeça desses adultos ali? Se eu ter minha própria família, ter filhos, eu vou ter que deixar meus pais para trás, eu vou separar deles. Então, por isso, acaba ali na cabeça deles ali, eles verem de uma forma ali que eles vão ter que separar ali dos pais. Então, eles vão ter essa dificuldade. Além disso também, desenvolver também profissionalmente, Por quê? Eles vão ter dificuldade ali de relacionar com as pessoas ali no trabalho, questão de lidar com o dinheiro também, Porque o dinheiro, essa relação com o dinheiro e a profissão, o desenvolvimento profissional desse adulto, se no natural dele, se ele vai desenvolvendo, ele vai crescendo profissionalmente, ele vai ganhar mais dinheiro e com isso ele vai ter mais autonomia, mais liberdade financeira e também uma liberdade emocional ali de não depender ali dos pais. Então também ele vai ter um bloqueio ali, mesmo que seja uma forma inconsciente ali, dele se permitir ali esse desenvolver. Então, novamente, por fidelidade ali aos pais, à família ali, e por essa dependência, ele acaba não conseguindo ali
se desenvolver, crescer, criar um vínculo ali nessa área também profissional e de carreira, né? No final das contas, né, essa relação de pais e filhos, né, dependentes ali, acaba se tornando ali uma prisão e uma gaiola também invisível ali para ambos ali, né? Vou falar aqui a diferença, né, numa relação de dependência do codependente com o dependente, né? Porque o codependente, ele acaba utilizando a fragilidade ali do dependente, né? Para ele cuidar desse dependente. Então, uma dinâmica ali de salvador ali do codependente, né? Nessa dinâmica familiar, né, entre pai e filho, né? Vamos imaginar aqui, o pai ali, ele é o codependente ali do filho, ele tem a necessidade ali de cuidar ali daquele filho, né? Então ele aproveita um momento de fragilidade ali do outro ali, para ele acabar cuidando desse filho, né? E isso gera um prejuízo muito grande, né? Para o codependente, que ele acaba não focando na sua própria vida, e também ele acaba mandando uma mensagem, e prejudica também o dependente, porque quando ele cuida dos problemas do dependente, ele manda uma mensagem para o dependente que o dependente ele não é capaz. Então ele acaba já criando essa consciência ali, que ele não tem uma capacidade ali, recursos ali, para ele mesmo resolver seus próprios problemas. Uma consequência dessa relação de dependência e codependente entre pais e filhos, isso daí vai gerar nessas crianças adultos, né, que eles não vão ter uma capacidade ali de desenvolver, de segurança, de confiança, de resolver os seus desafios, os seus problemas, né? Então vai gerar essa dependência, essa relação pais e filhos, né? Então vai chegar momentos na vida que esse filho ele vai precisar da decisão da mãe ou do pai, né? Ou dos pais em conjuntos ali para tomar a decisão da vida deles. E também, em algum momento da vida que ele tiver dificuldade, ele vai recorrer aos pais ali para resolver os problemas dele. Então, é uma relação ali de eterna dependência, né? Para exemplificar aí essa consequência dessa relação de dependência entre pais e filhos, vamos imaginar que uma criança que ela está com uma atividade, né, escolar, um para casa, e ela está encontrando dificuldade ali para resolver algumas questões de matemática, por exemplo. E aí o pai está do lado, né, ou então a mãe, né, dando um suporte ali pro filho ali para realizar essa tarefa, e acaba ali numa circunstância ali, de vez dos pais estimularem ali o filho a buscar, né, alguma alternativa ali para resolver ali aquela questão, de buscar ali o conhecimento que aquele filho ali, ele adquiriu na escola para resolver aquele exercício, ele acaba, os pais, fazendo o exercício ali para o filho, né? Então acaba que passando essa mensagem que o filho não tem essa capacidade de resolver a questão, e aí a nota que quando vai apresentar esse exercício para a escola, né? Então a nota que não vai representar a realidade, né? Porque foram os pais que fizeram, e quando chegar o momento da prova no colégio, né? O filho, aquela criança ali, ela não vai ter a capacidade ali de resolver ali a questão, né? Como a dependência emocional está presente em boa parte nas relações entre pais e filhos, né? E essa dinâmica, né, familiar ali, isso vai gerar vários conflitos emocionais e vai prejudicar ali realmente o desenvolvimento ali daquela criança ali para se tornar um adulto ali capaz. Um exemplo da dependência emocional nessa relação entre pais e filhos são pais infantilizar os filhos, né? E esses filhos, uma consequência disso, esses filhos eles não estarão preparados, desenvolvidos ali para seguir para a vida, porque eles não vão ter uma segurança, uma confiança interna ali deles
superarem os desafios ali que a vida vai apresentando. Então, vai acabar esses adultos ali, eles ficando frustrados, né, em relação ali da incapacidade deles ali, deles avançarem, né, para outra etapa da vida, né. Então, vai acabar ali criando essa dependência ali dos pais, né, e aí vai se tornar ali realmente ali uma prisão ali para esses indivíduos ali. Diante desses conflitos emocionais, né, de dependência entre pais e filhos, investir tempo e energia no conhecimento sistêmico é uma oportunidade para que eles ali possam ver com clareza, enxergar ali essas dinâmicas doentias e familiares dessa relação. Além disso também, eles vão ter ali a possibilidade de enxergar caminhos ali novos, oportunidades novas ali, e de ter novos recursos e habilidades ali para construir uma relação mais saudável entre pais e filhos, para que eles possam realmente ali avançarem ali e seguirem sua vida. A maioria das pessoas está sofrendo, né, com essas dinâmicas ali de dependência entre pais e filhos, né, nessa situação. E eles não sabem ali quais são as causas, né, que estão gerando esse sofrimento, essas dores, né, e como pode fazer para solucionar essa questão, né. Com o trabalho sistêmico e com o conhecimento sistêmico, né, as pessoas elas vão ter a capacidade ali de entender ali a verdadeira causa do problema, né? Porque essa técnica ela acaba dando um diagnóstico muito rápido e preciso ali, né? E com uma precisão absurda ali de identificar ali o verdadeiro problema desse sofrimento. Além disso, vai poder também encaminhar um plano de ação, né? Elaborar realmente ali um plano de ação de como fazer ali para curar dessa dor emocional ali, para sair desse sofrimento, desse plano de dependência nessa relação. E também orientar ali como fazer essa transição, né? Você sair desse plano equiar aqui doentio para ir para o plano B aqui, que é o saudável, né? Com o trabalho da técnica sistêmica, né, nessa transição, né, de sair desse plano A aqui para ir para o plano B ali, que é o plano saudável, né, você sair desse daqui doentio ali, né, as pessoas vão ter a oportunidade ali de conhecer vários novos referenciais, né, então eles vão entender ali as funções maternas e paternas, como que elas são importantes ali para fazer essa transição, eles vão entender ali como que é importante seguir as leis sistêmicas, as leis de pertencimento, de equilíbrio, de hierarquia, de tempo e espaço, seguir essas normas, essas leis ali, para realmente buscar o lado saudável também, vai entender as funções elas têm que estar em ordem, né? Então acaba esses joguinhos assim de poder, de submissão, né? De codependente, condependente, né? Então, vai ter vários benefícios nessa trajetória entre o plano A, que é o doentio, para o plano B ali, que as pessoas vão descobrir, né? E vão conseguir enxergar caminhos novos ali para atingir os seus objetivos ali desses relacionamentos afetivos entre elas. Então, nessa jornada de você sair de um lado doentio para você ir para o lado saudável, como eu falei anteriormente, vai ter novos referenciais ali, novos referenciais saudáveis ali, que vai o quê? Vai ampliar a visão daquela pessoa, né? A pessoa vai ter um olhar mais profundo de autoconhecimento dela, de uma visão mais clara de como ela relacionar com as outras pessoas e com o sistema também, né? E uma consequência desse desenvolvimento, dessa consciência, desse conhecimento, vai ser o quê? As pessoas elas vão ter a capacidade de trabalhar esse lado adulto dela emocional, né? Então, a cada dia que ela vai desenvolvendo pessoalmente ali, né, esse autoconhecimento, ela vai desenvolvendo o adulto dela. Então, vai ter essa capacidade
ela entrando nesse plano adulto ali, de sair dessa dinâmica de doentia para ir para o plano saudável ali. Muitos pais acabam desenvolvendo a dependência emocional nos filhos, sendo super protetores e dificultando o avanço desses filhos, né, para ir para a vida, né? Mesmo os pais com as melhores intenções ali de educar, de criar os filhos, né? Um exemplo disso é um adolescente, ele já trabalha, ele já tem a grana dele e ele tem condições de pagar as suas despesas ali, básicas ali. E assim, quando ele acaba gastando um pouquinho a mais do que ele ganha, os pais deles acabam o quê? Nessa fatia que passou aqui para mais aqui dos gastos dele, do que ele recebe, vão lá, os pais dele vai lá e acaba ajudando ele financeiramente, né? Então, já acontece uma, duas, três vezes, e aí essa dinâmica ali, o que passa uma mensagem para esse adolescente? Que os pais deles estarão ali para resolver esse problema financeiro ali dele ali. Então, a bobagem que ele faz financeira vai ter os pais deles ali por trás, ali por perto ali, para resolver esse problema, né? Então, ele acaba entendendo ali que ele pode, né, fazer, ultrapassar os gastos dele ali, manda uma mensagem para esse adolescente ali que se ele fizer uma bobagem financeira, os pais deles estão lá, então os pais acabam com essa dinâmica, gerando ali uma falta de responsabilidade financeira dessa relação do adolescente com o dinheiro, né? E com isso vai desenvolver ali o que? Um adulto ali que ele não vai ter uma capacidade, uma habilidade para lidar com o dinheiro, com suas despesas básicas ali, né? Para fazer essa administração. Então, com o decorrer da vida, sempre que tiver uma dinâmica dessa, o filho ali ele vai precisar dos pais por perto para ajudar. Então, gerando uma dependência ali financeira, uma dependência emocional, né? Nessa dinâmica ali familiar ali entre os pais e os filhos. Outro exemplo dessa dinâmica de relação de dependência entre pais e filhos, e isso pode gerar outros ou vários conflitos, problemas indesejáveis para aquele indivíduo, é uma cliente que ela tinha uma dificuldade muito grande de sair da casa dos pais. Na verdade, por trás dessa dinâmica ali, dessa dificuldade dela ir para sair da casa dos pais, tinha um medo e também tinha a falta ali de duas funções, a materna e paterna. Por quê? Essa pessoa, ela morava com os pais, trabalhava, ela tinha um dinheiro para custear ali os gastos dela, então os pais não responsabilizavam ela para pagar as despesas de casa. Então, assim, além disso, ela tinha todo o conforto, criou ali uma zona de conforto ali para ela ali, e não tinha um estímulo dos pais de fazer essa criança, quando ela se tornou adolescente ali, né, um adulto, de ir para a vida. Então, esse medo foi instalado dentro dela, ela ela teve uma dificuldade muito grande para conscientizar ali dessa dinâmica, né, e ficou presa nisso. Uma maneira das pessoas se libertarem da dependência emocional entre pais e filhos, né, é elas começarem a ter consciência dessa dinâmica ali, do que deixam elas presas, travadas, que criam esse conflito ali entre elas, né? E elas terem consciência ali do lado saudável, né? Com novos referenciais, o que esses referenciais, com um olhar diferente, com uma interpretação diferente, elas possam fazer essa transição e ir para dinâmicas mais saudáveis, para a libertação dessa dependência emocional nessa relação.
Com o avanço desse conhecimento sistêmico, né, com novos referenciais, né, o que é casamento, o que é amor, o que é família, o que é profissão, o que é filho, o que é pai, mãe, né? Com esses novos referenciais, vai desenvolver um olhar diferente, uma nova interpretação, né? E com essa nova interpretação, vai conseguir construir um relacionamento saudável ali nessa relação entre pais e filhos. Um exemplo, né, desse avanço desse conhecimento sistêmico, que ele é capaz de desenvolver adultos mais saudáveis para se relacionar com a vida, foi um cliente que eu tive, que ele tinha um comportamento que se repetia ao longo da vida dele, nas relações amorosas que ele tinha, né? Então ele criava, ele construía vínculos fracos e não permitia ter intimidade com as namoradas, né? Por fidelidade e dependência à família de origem, aos pais, né? Então, eles sempre quando terminava esse relacionamento entre ele e a namorada no momento ali, ele voltava para a família de origem, para a casa dos pais. Então, assim, ele não saía dessa dinâmica ali, ó, nesse círculo ali, né? E depois que ele começou a gente fazer um trabalho ali, junto com ele ali, ele começou a identificar ali essas dinâmicas ali doentias ali, né? O que levava ele a essa fidelidade com a família de origem, né? Aonde que ele estava enroscado no trauma infantil, no momento da vida dele, né? Então, desenvolvendo esse autoconhecimento, esse conhecimento sistêmico e desenvolvendo, e paralelamente vai desenvolvendo um adulto, né? Ele consegue, esse adulto, olhar as demandas ali afetivas, emocionais daquela criança dele, ele consegue resgatar essa criança do trauma infantil e ele conseguiu se libertar desse passado, e aí ele conseguiu, com esse novo referencial do que era a sexualidade, por exemplo, que a sexualidade ela serve para fortalecer o vínculo com uma pessoa diferente da família, né, para enfraquecer com o vínculo da família de origem, né, e a sexualidade também para formar uma família, construir, ter filhos, né? Então, com esse novo referencial, ele teve a capacidade e a habilidade ali de avançar para a vida. Apesar das pessoas terem dificuldade de se libertarem da dependência emocional nos relacionamentos afetivos, principalmente entre pais e filhos, eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que fez um grande trabalho de autoconhecimento e de conhecimento sistêmico, né? Que com esse trabalho ela conseguiu virar a chave ali da vida dela, nesses relacionamentos afetivos ali, direcionado ali em relação ali pai e filho. Ao longo da vida, esse indivíduo ele foi muito submisso ao pai, porque esse pai ele tinha uma dinâmica de autoritário, superprotetor, salvador, né? Então esse indivíduo ali, ele dependia muito do pai dele. E ele, assim, nessa dinâmica do pai dele ser o salvador, né? Ele acaba fazia uma dinâmica também de vítima, né? Ele fazia essa situação de vítima ali de coitadinho, para ele ser cuidado e o pai dele prover as necessidades dele, né? Suprir essas necessidades dele ali. E quando esse indivíduo ele arrumava um trabalho, aí ele trabalhava, ganhava a grana dele, tudo certinho, ele se surgia um momento ali estressante nessa relação dele com a empresa, ou se ele estava a carga horária dele estava muito alta, ou se ele estava tendo dificuldade de relacionamento ali com o chefe, com os colegas ali do trabalho. Aí ele levava esses problemas, né, para a casa dele, conversava com o pai dele, e o pai dele simplesmente falava assim, ó, você não precisa disso, passar por isso, né? Qual que era a mensagem que o pai dele estava falando para ele ali? Ó, você tem tudo aqui, para que você está passando por isso? E essa relação de dependência era tão grande, né, dele com o pai dele.
Então ele sempre buscava a aprovação do pai dele para escolher algo, para decidir algo na vida dele, né? E ele não tinha essa capacidade de decisão ali dos seus objetivos, do que ele realmente ele buscava. E aí sempre ele nessa busca com o pai dele para poder ajudar ele, sabe? Mas ele é uma pessoa que ele tem uma alta energia para a vida. Realmente ele tem muita força ali para viver, para avançar. É uma pessoa que tem uma capacidade muito grande de executar, de planejar, de realizar. Porém, com essa dependência ali com o pai, com essa fidelidade ali com a família de origem ali, tem essa força também que traz ele aqui para que segura ele aqui, né, que não deixa ele avançar, né? Então, assim, chegou um momento da vida dele ali que ele tava, assim, o nível de estresse foi tão alto ali que gerou um incômodo grande que ele buscou uma ajuda, né, uma alternativa ali para libertar, se livrar daquele sofrimento, daquela dor emocional. Foi quando a gente começou a fazer um trabalho, a gente foi trabalhando em algumas consultas assim, né, para ampliar esse conhecimento dele, dessas dinâmicas doentias ali, dessa relação de dependência entre ele e o pai dele. Ele conseguiu também aprofundar um autoconhecimento dele também, foi buscando novos referenciais. Então ele estava preso naquele referencial ali do pai dele, dessa necessidade de aprovação. Ele descobriu em que fase que ele estava enroscado no trauma infantil dele. Ele foi ampliando a consciência dele, ao mesmo tempo ele foi desenvolvendo um adulto dele que foi capaz de resgatar essa criança dele emocional nesse trauma infantil, que permitiu ele agora utilizar a energia que ele tem de vida para focar para o futuro e com essa liberdade de seguir em frente. Vou fazer uma analogia agora daquela história do elefante, né, preso ao toco de madeira, com os pais super protetores e salvadores, né, que criam uma relação de dependência emocional com os filhos. Os pais, eles deveriam preparar os filhos realmente para ir para o mundo, já que quando o bebê ele estava no útero materno da mãe, chegou um momento ali de fase de vida que ele precisou ali, gerou um desconforto, que ele precisou sair daquele ambiente para ele, no ambiente interno ali do útero, para ir para o ambiente externo, um novo ambiente, né? Uma nova fase de vida. Então é uma coisa natural ali da vida. Depois dessa transição desse útero materno, aí ele vai para o útero paterno, né? Que é o útero ali, são a casa dos pais, né? Então esse útero paterno aqui, e a casa dos pais, é um momento ali que eles devem ser preparados, estimulados, né? Desenvolvidos ali, né? Para eles irem para a vida ali, né? Para interagir com a vida, para conseguir ali realmente ali superar os desafios e conquistar ali os seus objetivos de vida. Porém, muitos pais acabam desenvolvendo a dependência emocional nos filhos, né? Sendo super protetores. Cria também naquela dinâmica de codependente e dependente, de salvador e de vítima, né? E não permite que os filhos saiam do ninho ali, né? Da casa ali dos pais ali e possam ir avançar para a vida. Uma consequência disso é a criança e o adolescente, quando ele vai desenvolvendo, vai passando por essas etapas. Quando ele chega na fase adulta, desenvolve ali um adulto dependente ali dos pais, da família de origem, né? Esses adultos eles vão ter uma dificuldade ali de construir um vínculo forte, de desenvolver um relacionamento amoroso ali com uma pessoa, de construir uma família, de ter filhos, né? De afastar dos pais e poder realmente avançar para a vida, né? Vai ter uma dificuldade também muito grande de desenvolver profissionalmente, desenvolver financeiramente. E no fundo, esses indivíduos eles vão acabar ali com essa dependência ali dos pais e essa necessidade de ficar perto deles ali e pela falta de desenvolvimento, de autorrealização, eles vão se sentir frustrados,
e incapazes ali também, né? Então, diante dessa relação de dependência emocional entre pais e filhos, né? Faz lembrar muito aquela história ali do elefante. Porque o elefante, quando ele era pequeno, ele estava preso ao toco de madeira. E quando ele cresceu, ele pôde desprender daquele toco de madeira, mas ele não acabou não se desprendendo, né? Por quê? Por medos, por inseguranças, né? E também pelas pessoas ali que convenceram aquele elefante que ele deveria ficar naquele local ali.